Completamente sem precedentes, vazamento massivo expõe bases nucleares ultra secretas da Rússia. Um vazamento massivo de 2 milhões de documentos, incluindo plantas detalhadas, expôs o funcionamento inteiro de duas das bases de mísseis nucleares mais modernas e fortemente protegidas da Rússia. Os documentos obtidos pela revista alemã Der Spiegel e pela ONG dinamarquesa Dan Wash, a partir de um banco de dados de licitações militares públicas, detalham o layout, o sistema de segurança e as atualizações recentes das bases perto de Yasny, que abriga os veículos planadores e persônicos Vanguard com capacidade nuclear. Especialistas como Hans Christensen, da Federação de Cientistas Americanos, chamaram o vazamento de completamente sem precedentes, pois ele fornece uma visão interna de instalações anteriormente monitoradas apenas por satélite, revelando seus pontos fortes e potenciais vulnerabilidades. Em 28 de maio, a revista alemã Der Spiegel e a ONG investigativa dinamarquesa Dan Wash anunciaram que possuem 2 milhões de documentos que revelam amplas atualizações e expansões das bases de armas nucleares da Rússia. Entre os documentos vazados estão centenas de plantas de 2 das bases de mísseis nucleares mais protegidas da Rússia, localizadas na cidade de Yasny, no sul da Rússia, perto dos montes Urais e perto da fronteira com o Cazaquistão. As 2 bases abrigam parte do arsenal nuclear mais moderno da Rússia desde 2019, quando receberam os veículos planadores hipersônicos Vanguard com capacidade nuclear. Anunciado pelo presidente russo Vladimir Putin no ano anterior, durante um discurso sobre a modernização do arsenal nuclear do país, o Vanguard é lançado por um propulsor de foguete convencional, do qual se separa e plana sem propulsão a velocidades extremamente altas em direção a um alvo. Seu alcance estimado é de 6.000 km, permitindo-lhe atingir qualquer capital europeia a partir de Yasny. De acordo com a imagem de satélite, as 2 bases passaram por uma expansão significativa na última década e suas medidas defensivas foram consideravelmente aumentadas, incluindo a adição de metralhadoras controladas remotamente, lançadores de granadas automáticas e até mesmo sistemas de defesa aérea. No entanto, graças ao conhecimento adquirido, os interiores sensíveis das bases agora foram revelados com detalhes extraordinários. Até agora só conseguimos monitorar essas bases de cima usando imagens de satélite, disse Hans Christensen, diretor do projeto de informações nucleares da Federação de Cientistas Americanos, ao Dan Wash. Agora, com a ajuda desses desenhos únicos, podemos pela primeira vez entrar nos prédios e chegar até o subsolo. É algo completamente inédito, acrescentou. Os projetos expõem a extensão dos esforços de modernização da Rússia, descrevendo a construção e fornecimento de materiais técnicos para as bases. Revelam que alguns dos materiais foram adquiridos de empresas da Europa Ocidental. Eles também fornecem descrições detalhadas do sistema de segurança das bases e até mesmo da localização das câmeras de vigilância internas, de acordo com a ONG dinamarquesa. Instalações e áreas de lazer dos soldados também são descritas. Material como esse é a inteligência máxima, disse Philip Ingram, ex-coronel e líder do 1º Batalhão da Inteligência Militar do Exército Inglês, ao Dan Wash. Se você puder entender como a eletricidade é conduzida ou de onde vem a água e puder ver como as diferentes coisas estão conectadas nos sistemas, poderá identificar pontos fortes e fracos e encontrar um ponto fraco para atacar, acrescentou Ingram. Os documentos teriam sido obtidos pela Dan Wash, pela Der Spiegel, de um banco de dados público de licitações militares. Ao longo de meses, a Rússia vem migrando gradualmente para um banco de dados restrito de licitações por motivo de segurança. Mas os contratados ainda publicam documentos confidenciais no banco de dados público. O Sandbox News não conseguiu verificar as plantas de forma independente. A tríade nuclear da Rússia é composta por mísseis balísticos intercontinentais baseados em terra, mísseis balísticos lançados por submarinos e bombardeiros estratégicos. O Ministério da Defesa russo ainda não comentou sobre os vazamentos massivos nem sobre sua importância. China revela a arma misteriosa capaz de paralisar completamente estações de energia. A emissora estatal chinesa CCTV compartilhou recentemente um vídeo mostrando o que parecia uma bomba de grafite projetada para danificar os sistemas de comando e controle. A animação da CCTV mostra
o que parece ser um novo tipo de bomba de grafite, que segundo a mídia poderia deixar inoperáveis as estações de energia do adversário e causar uma perda completa de eletricidade em uma área-alvo. Se pode ver a arma sendo lançada de um veículo terrestre antes de ejetar 90 submunições em forma de cilindro. Esses cilindros saltam ao impacto no solo antes de detonar no ar, dispersando filamentos finos de carbono quimicamente tratados, projetados para causar curto-circuito na infraestrutura de energia de alta tensão, explica o South China Morning Post. A arma tem como objetivo perturbar o sistema de comando e controle do inimigo, desencadeando interrupções elétricas generalizadas em uma área de pelo menos 10 mil metros quadrados, de acordo com o canal. Mídia refere-se à arma como um tipo misterioso de míssil fabricado no país. Não se sabe que estágio de desenvolvimento a munição atingiu, ou se foi implantada pelo exército chinês. O jornal explica por que lança-chamas pesado russo TOIS-1A atrai tanta atenção do Ocidente. O sistema russo de lança-chamas pesado TOIS-1A Soltny Sepiok tem demonstrado um desempenho excelente no conflito na Ucrânia, escreve a revista militar Watch Magazine. O TOIS-1A atrai atenção considerável devido à sua aplicação bem-sucedida no teatro ucraniano de operações. O sistema está bem otimizado para neutralizar forças em assentamentos fortificados, bunkers, cavernas e trincheiras, diz o artigo. Outro fator cuja importância é reconhecida no Ocidente é que o sistema dispara munições que criam uma onda explosiva de fogo e queimam o oxigênio. Como consequência, o adversário não tem qualquer proteção, exceto a dispersão das tropas. O sistema lança-chamas pesado TOIS-1A foi desenvolvido em 2001 com base no TOIS-1 Buratino. Ele foi projetado para enfrentar veículos diversos e com habilidade leve, edifícios, fortificações e pessoal inimigo a um alcance de até 6 km. O veículo possui um conjunto de trilhos para o lançamento de foguetes não guiados com ogiva termobárica. As munições termobáricas dispersam nuvens de gás em aerosol que detonam e criam explosões volumétricas com poderosas ondas de choque. Continua piorando o problema crescente do exército ucraniano exposto por mídia americana. A Ucrânia enfrenta o problema do envelhecimento constante de seu exército. A situação continua piorando, escreve o The Wall Street Journal. Os soldados ucranianos dizem que a faixa etária mais comum das unidades é de 40 a 45 anos. Muitas vezes o membro mais velho ou mais experiente do grupo é apelidado de vovô. A onipresença do apelido indica um problema crescente enfrentado pela Ucrânia. Aponta o artigo. O jornal também observa que o regime de Kiev tem um grave problema não só com o número de soldados, mas também com a sua qualidade, porque é muito difícil para os homens mais velhos suportar a vida dura nas trincheiras. Anteriormente, o jornalista irlandês Chase Bowes chamou a atenção para as grandes perdas das forças armadas da Ucrânia e observou que Kiev continua minimizando significativamente suas baixas, exagerando as da Rússia. Segundo ele, é possível conhecer o verdadeiro quadro pela proporção de corpos de soldados mortos trocados pelos dois países. Na semana passada, o chefe da delegação russa nas negociações com a Ucrânia, Vladimir Medinsky, informou que foram entregues 6.060 corpos de oficiais e soldados mortos ao lado da ucraniana. Moscou, em resposta, recebeu 78 corpos de soldados russos mortos. Absolutamente impossível de alcançar gastos da OTAN de 5% do PIB, diz ministra espanhola. A Espanha, membro da OTAN, rejeitou categoricamente as exigências do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do chefe do bloco militar Mark Rutte para aumentar seus gastos com a militarização para 5% do PIB do país. Os membros europeus da OTAN não são capazes de entender a demanda dos Estados Unidos. A ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, disse aos legisladores do país na sexta-feira, desconsiderando a meta de 5% declarada por Rutte na cúpula do bloco na semana passada como absolutamente impossível de alcançar. Todos estão absolutamente convencidos de que no momento não há indústria capaz de absorver 5%, disse ela à Comissão de Defesa do Senado do país ibérico. Podemos dizer o que quisermos, podemos fantasiá-los ou disfarçá-los, mas nenhuma indústria pode lidar com isso. Madrid reagiu contra o objetivo antes da cúpula de Haia, propondo um nível de despesa mais modesto de 2,1% do PIB. No ano passado, a Espanha destacou-se como um membro da OTAN que dedicava a maior porcentagem de seu PIB para gastos militares, 1,28% em comparação com os 4,12% da Polônia. Robles, no entanto, afirmou que a comparação é enganosa. Pentágono quer desenvolver aeronave antidrone portátil de baixo custo para o exército dos Estados Unidos.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos pretende adquirir um sistema antidrone portátil nos próximos 27 meses, projetado para fácil implantação e montagem por soldados norte-americanos em campo. De acordo com um aviso de solicitação publicado pelo Exército dos Estados Unidos, o Escritório de Capacidades Rápidas e Tecnológicas Críticas do Exército dos Estados Unidos está buscando uma aeronave interceptadora portátil destinada a uma aplicação de sistema antiaéreo não tripulado, capaz de ser empregado por operadores desmontados, diz a notificação na quarta-feira. O Exército dos Estados Unidos também busca capacidades que permitam a rápida montagem em campo e manufatura aditiva de componentes principais em posições operacionais avançadas. De acordo com o documento, os Estados Unidos pretendem acompanhar os rápidos avanços da tecnologia de drones, particularmente à luz do uso generalizado de drones na Ucrânia. Cada aeronave deve ter um preço máximo de $11 mil para operações diurnas e $16 mil para operações noturnas com câmera infravermelho, segundo a notificação. Ainda segundo o documento, o sistema também deve ser portátil, cabendo em uma única mochila MOL 2, padrão do exército norte-americano, durável o suficiente para operações aéreas e capaz de ser montado para lançamento em 30 segundos. Além disso, o exército dos Estados Unidos busca sistemas antidrones que possam operar efetivamente em temperaturas que variam de menos 5 graus Celsius a mais 30 graus Celsius, com preferência para funcionalidades em condições de extremo de menos 40 graus Celsius e mais 49 graus Celsius, de acordo com o documento. Após o ataque de drones ucranianos a aeródromos estratégicos russos no início de junho, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, declarou que o ataque, sem dúvida, levanta preocupações sobre o potencial de ataque semelhante aos Estados Unidos. Em vista do ataque, o Pentágono também emitiu uma notificação de solicitação buscando soluções para proteger seus veículos blindados, incluindo tanques M1 Abrams e veículos de combate Bradley, de pequenos sistemas aéreos não tripulados que se mostraram eficazes na Ucrânia. Ex-analista da CIN indica como provocações da OTAN tornaram o exército russo mais forte. A própria OTAN contribuiu para que a Rússia reforçasse sua política independente e autossuficiente, declarou o ex-analista da Agência Central de Inteligência Ray McGovern em entrevista ao Berlin Zeitung. A nova lógica europeia segue o velho lema: se queres paz, prepara-te para a guerra. Mas os líderes da OTAN de hoje esqueceram como as elites europeias enfrentaram a catástrofe em 1914, convencidos de sua própria superioridade moral, provocando abertamente uns aos outros, disse ele. O analista considera que os países da aliança têm mostrado a Moscou que, com suas provocações, que rejeitaram os princípios do direito internacional e estão prontos para fazer o que for preciso. E isto, de acordo com ele, foi a razão do desenvolvimento do potencial militar da Rússia. Um dos maiores paradoxos é que a Rússia hoje é muito mais poderosa do que em 2022. O exército foi aprimorado e testado para a capacidade de combate. Eles têm modernos mísseis de médio alcance como Oreshnik, com a qual o Ocidente dificilmente pode competir, concluiu McGovern. O presidente russo Vladimir Putin tem apontado repetidamente que a aliança quebrou sua promessa de não se expandir para o leste. Índia compra drones e armas de defesa aérea após combate aéreo no Paquistão. Após uma dura batalha aérea entre a Índia e o Paquistão de 7 a 10 de maio, Delhi aprovou uma aquisição emergencial de novos equipamentos para defesa aérea contra o terrorismo. O assassinato de 26 civis em Jammu e Caxemir em 22 de abril levou a Índia a atacar o Paquistão. Acusando de abrigar terroristas na Operação Sindor, a Índia atacou inicialmente novos supostos campos terroristas em território paquistanês. A resposta do Paquistão, que incluiu ataques de drones e a base de um número desconhecido de caças indianos, agora encorajou Delhi a acelerar a aquisição de equipamentos relevantes. Assim, o Ministério da Defesa da Índia assinou 13 contratos totalizando 19,82 bilhões de rúpias, ou 236,6 milhões de dólares. Os principais entre eles são os sistemas integrados de detecção e interdição de drones, radares leves de baixo nível, lançadores e mísseis de defesa aérea de curtíssimo alcance. O sistema antidrone IDIS foi responsável pela derrubada de drones paquistaneses durante o conflito de maio.
A Bharat Electronics Limited produz tanto o IDIS quanto o LLR, sendo este último radar portátil tridimensional de matriz de varredura eletrônica ativa. O LLR foi projetado para detectar ameaças aéreas como drones com baixas seções transversais de radar. Desde a batalha, a Índia capturou drones que cruzavam a fronteira com o Paquistão, transportando armas de pequeno porte contrabandeadas. O uso crescente de drones por atores não estatais, bem como pelo Paquistão, exige da Índia uma defesa aérea anti-drones bem integrada. Referentes aos 3 contratos, o governo disse, executados por meio de procedimentos rápidos sob mandato de aquisição de emergência. A aquisição visa aumentar a consciência situacional, letalidade, mobilidade e proteção para tropas destacadas em ambientes de combate ao terrorismo. Também estão encomendados drones e munições de espera. Entre eles está o Mini Vant híbrido da Idai Forge, que realiza vigilância, segundo a mídia indiana, 450 munições de espera na Gastra IR da Solar Industries. Desde janeiro, o exército indiano emitiu nada mais que 5 solicitações de informações sobre diferentes tipos de drones, à medida que as forças armadas aumentam seus estoques. Sistemas não tripulados são particularmente úteis para realizar vigilância e reduzir baixas, especialmente em terrenos acidentais que delimitam a fronteira entre a Índia e o Paquistão. Para os soldados indianos, os 3 contratos também incluem coletes à prova de balas, capacetes balísticos, mira noturna para rifles e veículos de combate, reação rápida, Tata 4x4. O exército indiano recebeu seus primeiros KRFVS em abril de 2022. O Ministério da Defesa observou que todos esses equipamentos vêm de fontes nacionais. A rota de aquisição emergencial continua sendo um facilitador essencial para preencher lacunas urgentes de capacidade e garantir a indução oportuna de equipamentos operacionais vitais, disseram autoridades em comunicado. Pelo menos 80 ataques terroristas de insurgentes foram registrados na Índia desde janeiro. Os militares responderam com 536 operações de contra-insurgência e contra-terrorismo. O primeiro-ministro Narendra Modi disse: a Operação Sindoor é agora a política estabelecida no país na luta contra o terrorismo, marcando uma mudança decisiva em sua abordagem estratégica. Parte dessa mudança de política se deve ao fato de a Índia não diferenciar mais entre agentes terroristas e os governos que os abrigam. Tal postura aumenta a possibilidade de novos confrontos entre a Índia e o Paquistão. Golden Dome. A resposta dos Estados Unidos às armas espaciais da China? Pergunta. A recente inauguração do Golden Dome, uma ampla arquitetura de defesa antimíssil pelo governo Trump, provocou rápida condenação da China. Em resposta ao anúncio, os presidentes Xi Jinping e Vladimir Putin emitiram uma representação conjunta pontualmente no 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Enquanto tanques e soldados passavam pela Praça Vermelha, o clima parecia meses de comemoração e mais de um retorno à temeridade da Guerra Fria. A ironia era difícil de ignorar. Essa ironia se aprofundou com o conteúdo da declaração. Nela, a China expressou preocupações sobre as capacidades espaciais do sistema, acusando os Estados Unidos de transformar o espaço sideral em uma nova arena para confrontos armados e desestabilizar profundamente a ordem global. Pequim também alegou que a proposta viola normas internacionais há muito estabelecidas. Mas essas acusações não são apenas infundadas, como também profundamente hipócritas. O Domo Dourado é um sistema defensivo desenvolvido em resposta à rápida expansão dos programas espaciais militares da China e de outras potências adversárias. Seu objetivo é servir como um escudo projetado para interceptar uma série de ameaças, incluindo mísseis balísticos de cruzeiro e hipersônicos. O Tratado do Espaço Exterior, de 1967, produto da corrida espacial original, continua sendo a pedra angular do direito espacial internacional. Ele estabelece princípios gerais que regem a atividade militar no espaço e proíbe explicitamente o uso de armas de destruição em massa. Tanto os Estados Unidos quanto a China são signatários. Nos termos desse tratado, o Domo Dourado é totalmente permitido. Não se trata de uma arma nuclear nem de um sistema ofensivo. Em vez disso, o programa expandiria a constelação existente de estratégias usadas para detecção e interceptação precoce. Ferramentas de defesa, não de agressão. Paradoxalmente, não é a ambição dos Estados Unidos que torna o Golden Dome necessário, mas sim a da China. Entre 2018 e 2024, a China triplicou seu número de satélites de inteligência alta.
Em 2021, os militares chineses começaram a explorar a revitalização do sistema de bombardeio orbital fracionado, uma tecnologia espacial da época da Guerra Fria projetada para escapar dos radares de alerta precoce. Se totalmente desenvolvidos, os FOBs darão aos Estados Unidos noites sem dormir. São plataformas orbitais capazes de lançar armas, incluindo armas nucleares, que a China tem considerado. Do espaço sobre alvos terrestres com pouco ou nenhum aviso tático. Os FOBs podem lançar ataques de qualquer direção, ocultar seu verdadeiro alvo e alarmantemente operar sem limitações de alcance. O fato de a China sequer considerar implementar tais capacidades é profundamente preocupante. De acordo com as avaliações da Agência de Inteligência e Defesa dos Estados Unidos, se a China decidir adotar tais meios, poderá desenvolver 60 FOBs operacionais até 2035. O Instituto Chinês de Estudos Aeroespaciais, um grupo de estudos da Força Aérea dos Estados Unidos, traduziu vários documentos doutrinários militares chineses, revelando que os FOBs poderiam aumentar a capacidade de projeção de poder do exército da China contra bases e territórios em todo o mundo, incluindo alvos nos 50 estados americanos. O desenvolvimento e a aparente intenção da China de implementar capacidades avançadas de mísseis ofensivos sugerem ambições que vão além da mera dissuasão. Um relatório do Departamento de Defesa de 2024 constatou que os líderes chineses demonstraram uma crescente disposição para usar a coerção militar para atingir objetivos de política externa. Se os sistemas ofensivos chineses superarem significativamente as capacidades defensivas dos Estados Unidos, o risco não é apenas teórico. Poderemos ver ameaças baseadas em mísseis sendo usados para coagir ou restringir a tomada de decisões dos Estados Unidos em crises futuras. Nesse contexto, a exigência da China de que os Estados Unidos limitem seus sistemas defensivos não é apenas contraditória, mas também absurda. A atual rede de defesa antimísseis americanos, construída em torno de interceptadores como Patriot 3, Tar-Red, Standard Missile 6 e a emergente Glide Phase Interceptor, já requer atualizações significativas para acompanhar o rápido avanço das capacidades hipersônicas da China. Essa necessidade se torna ainda mais urgente, considerando que os mísseis hipersônicos chineses agora são capazes de atingir alvos globais em 30 minutos, uma realidade preocupante para os planejadores de defesa dos Estados Unidos. Curiosamente, parece que a China não exige o mesmo padrão irracional de todos os países. No ano passado, após informações de inteligência indicarem que a Rússia poderia estar desenvolvendo uma arma nuclear anti-satélite, os Estados Unidos apresentaram um projeto de resolução da ONU reafirmando explicitamente os princípios da OST e restringindo a implementação de armas nucleares no espaço sideral. Para ser claro, armas anti-satélites são ofensivas por natureza. A suposta tentativa da Rússia de nuclearizá-las seria uma violação flagrante da OST. No entanto, quando os Estados Unidos apresentaram a resolução na ONU para reafirmar esses mesmos princípios, a China se manifestou. Dias depois, Pequim chegou a sinalizar a cooperação mais profunda com Moscou, oferecendo-se para colaborar em uma usina nuclear automatizada na Lua. A China não está preocupada com a militarização do espaço, está preocupada que os Estados Unidos possam finalmente construir algo que funcione. Em um mundo tornado ainda mais perigoso por regimes autoritários liderados por Pequim, o Domo Dourado representa o tipo de escudo defensivo abrangente de que os Estados Unidos precisam urgentemente. Isso não é desestabilização, é dissuasão. Por que os Estados Unidos precisam de 200 bombardeiros Stealth B-21 Raider, não de 100? A operação Midnight Hammer foi uma demonstração usada do poder aéreo americano com novos bombardeiros furtivos B-2 atingindo alvos iranianos. Mas por trás do sucesso esconde-se uma realidade preocupante. A frota de bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos é pequena demais para a guerra moderna entre grandes potências. Com apenas 20 B-2 e os antigos B-1 e B-52, os Estados Unidos não têm a massa necessária para sustentar ataques contra adversários bem defendidos, como a China. Conclusão: especialistas agora pedem ao Pentágono que dobre a compra planejada de B-21 Raiders para 200 ou mais. Com ameaças crescentes e recursos limitados, expandir a capacidade de bombardeiros furtivos é essencial para dissuadir conflitos e projetar poder
no século XXI. A Operação Midnight Ramen exibiu o poder aéreo estratégico americano para o mundo contemplar. E, embora tenha sido realmente impressionante, exibiu tecnologia aérea essencialmente da era Top Gun de 1986 e não da Top Gun Maverick da década de 2020. A operação militar também expôs o tamanho surpreendente pequeno da frota de uma das plataformas de projeção de poder mais capazes dos Estados Unidos, o bombardeio furtivo B-2. Assustador, mas verdadeiro, é que a frota de B-2 dos Estados Unidos é grande o suficiente para um ataque. Não para uma batalha e certamente não para uma guerra. A capacidade limitada do exército dos Estados Unidos de sustentar operações aéreas estratégicas contra adversários mais capazes e vastos como a China ou a Rússia é uma fraqueza gritante que, se não for tratada, convidará ao oportunismo e à agressão. 9 B-2S, quase metade de toda a frota, foram enviados da base aérea de Whitman. 7 voaram para o leste para atacar, apoiados por aviões, tanque, aeronave de guerra eletrônica e outros meios, enquanto 2 voaram para o oeste para gerar atividade enganosa de inteligência e código aberto. Essa impressionante demonstração de poder de combate também revelou limitações preocupantes. Foram necessários quase metade dos bombardeiros pesados mais avançados dos Estados Unidos para destruir um único alvo, ainda que complexo e gigantesco. Em um país com defesas aéreas limitadas, nossos bombardeiros dependiam do acesso ao espaço aéreo previamente liberado para ataques israelenses. Os também envelhecidos B-52B americanos não eram alternativas viáveis, pois são vulneráveis em ambientes minimamente contestados como o Irã e em dificuldades e a superioridade aérea. Além disso, um dos B-2 enviados para o oeste ficou preso no Havaí após precisar fazer um desvio de emergência. Washington só pode torcer para que ele não acabe como o B-2 danificado, que foi aposentado no ano passado após ser considerado caro demais para consertar. O pequeno tamanho da frota de B-2 é um legado das decisões do pós-Guerra Fria. Originalmente planejado para ser composto por 132 unidades, apenas 21 foram construídas devido a estudos de orçamento e ao fim da história. Após o colapso da União Soviética, o que justificou a suspensão das compras, da qual a Força Aérea Americana nunca se recuperou. Atualmente, a Força Aérea Americana planeja adquirir apenas 100 B-21 Raidens, o bombardeio Stealth de última geração. No entanto, como o Centro de Avaliação Estratégica Orçamentária observou em 2020, a frota total de bombardeiros está diminuindo enquanto sua idade aumenta constantemente. O tamanho da frota de bombardeiros dos Estados Unidos estagnou enquanto sua idade média ultrapassa 40 anos. Até 2030, CSBA projeta uma frota total de apenas 172 bombardeiros, dominada pelos antigos B-52B, plataformas inadequadas para espaços aéreos disputados modernos. Uma força limitada de bombardeiros furtivos pode ser suficiente contra estados enfraquecidos como o Irã, mas é inadequada para guerras de alto nível com adversários equivalentes. Essa lacuna encoraja os inimigos a aumentar o risco de conflitos futuros. A China aumentou recentemente a produção de bombardeiros capazes de atacar Guam e além. Seu principal bombardeio, o H-6N, em missão nas disputadas estrategicamente localizadas ilhas Paracel, pode transportar uma carga útil de 6 mísseis de cruzeiro para ameaçar ativos americanos e aliados. Além disso, a Força Aérea Chinesa está construindo um bombardeio furtivo, o H-20, que poderia ser um contra-ataque ao B-2 e ao B-21. Para dissuadir as grandes potências de forma suficiente, especialistas argumentam que os Estados Unidos precisam expandir significativamente sua frota de bombardeiros furtivos. Mark Gunszinger e colegas defendem mais que dobrar a compra planejada de B-21 para construir uma força de quase 400 bombardeiros estratégicos. A doutora Rebecca Grant, do Instituto Lexington, concorda, sugerindo pelo menos 200 B-21 estabelecimento de um segundo local de produção. É importante ressaltar que essa recomendação conta com o apoio da liderança do ataque global da Força Aérea. O Congresso precisa agir de forma decisiva para investir em massa e na furtividade necessária para restaurar a dissuasão convencional. Felizmente, o orçamento de defesa está pronto para sustentar um impulso necessário para uma expansão em larga escala. No atual ano fiscal de 2025 foram aprovados 2,7 bilhões para o B-21 e 1,9 bilhão para compras. Para o pedido de orçamento discricionário da Casa Branca para 2026, o fundo do Wade somam 2,3 bilhões e para a compra 2,6 bilhões. O projeto de lei de reconciliação On Big Beautiful Bill, que utiliza verbas obrigatórias, busca 2,4 bilhões para o Wade e 2,1 bilhões para a aquisição de Raiden. Temos uma trajetória relativamente estável, um financiamento discricionário de base, uma infusão única relativamente rígida. Este impulso de reconciliação para acelerar a produção do B-21 é um excelente sinal de que a importância da escalabilidade
É compreendido, no entanto, para atingir o tamanho da frota que a realidade global certamente exigirá, será necessário financiamento contínuo em montantes cada vez maiores em 2027 e 2028. Da mesma forma, a capacidade de munição do B-21 precisa aumentar. Por ser um bombardeiro médio, a expectativa é que o Raider só possa transportar uma massiva Ordnance Penetration de 13,660 kg por vez, não 2 como o B-2. Caso outro ataque como o Midnight Hammer ocorra em um futuro próximo, a frota Raider será mais sobrecarregada dadas as diferenças de tamanho e peso. Além disso, o fato de o Raider ser um bombardeiro de dupla utilização convencional e com capacidade nuclear significa que ele precisa executar o trabalho de muitas aeronaves em uma só. Sendo um bombardeiro utilitário de campo inteiro, é claro que 100 B-21 não serão suficientes, especialmente considerando as demandas de geração de força destacadas para bombardear a base nuclear do Irã. Quando as aeronaves prontas estão em uso operacional, a maioria das demais está em preparação e manutenção para substituí-las. Aos poucos que restam estão em sua maioria fora de serviço, dada a idade desta frota antiquada. A solicitação de orçamento de defesa para o próximo ano fiscal está no caminho certo para expandir o programa B-21 e selecionar contas de munições. Será essencial manter esses níveis mais altos de verba pela próxima meia década para gerar os mesmos efeitos estratégicos contra um inimigo mais capaz com armamento sofisticado e grande alcance.